Oi, tudo bem com você? Mas você tá bem de verdade? Pensou antes de responder automaticamente? Eu sou a Manu e esse é o Levanta e Flui. E eu tô com uma sensação gostosa de querer compartilhar algumas experiências para que as outras pessoas consigam perceber até em si. Eu me sinto um pouco um remendo de várias pessoas, um mosaico de vários sentimentos, de várias reações. E aí, sobre essas reações, eu gostaria de compartilhar com vocês um papo que eu tive com uma amiga logo quando acordei. A gente estava conversando sobre tudo, sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre como as pessoas têm funcionado. E aí a gente chegou numa conclusão sobre escolhas. E quais escolhas são perdoáveis? Porque através delas a gente consegue viver melhor. A gente já tem uma dificuldade muito grande de se perdoar. Uma vez que a gente não perdoa as nossas próprias escolhas, a gente se coloca em situações desconfortáveis. Mas a questão é, quais escolhas perdoar? E aí a gente entrou no quesito, assim, bem aberto. E vai ter um show aqui na cidade. E aí eu falei com ela que eu não queria gastar para ir para esse show. E aí ela falou assim, amiga, você vai se arrepender do gasto ou vai se arrepender de não ter ido? Porque como eu vim de uma área totalmente hospitalar, de trabalho, eu sempre me coloquei na posição de pensar sobre situações, pensamentos e últimas palavras. E eu me questionei de o dinheiro não poder me levar ao arrependimento, à perda, né? Porque eu vou estar me divertindo, vou estar conhecendo novas coisas. E aí eu não entro no quesito de viver intensamente, tá? Eu entro no quesito de viver coisas que vão te fazer vibrar, coisas que vão te trazer borboletas no estômago, talvez. E aí, enquanto a gente conversava, eu falei com ela o seguinte, amiga, eu preciso separar as coisas que eu vou me perdoar por vivê-las das coisas que eu não vou me perdoar por vivê-las. E aí, no meio dessa conversa, ainda falando sobre o show, ainda falando sobre relacionamento, e aí eu comecei a viver algumas coisas bem diferentes, né, na minha vida. E tentando pensar se eu me arrependo delas ou não. Cheguei à conclusão que não. Que não vou me arrepender dessas coisas porque fiz porque queria. Eu sofreria muito mais se eu não tivesse feito. Eu teria ficado com o e se tivesse. E essa sensação de e se é algo que eu não aceito muito bem, digamos assim, por mais que eu cometa o erro quando executo tal ação. E aí eu expliquei alguns pontos para ela sobre isso e deixei claro e vou repetir para vocês o que eu disse, que foi o seguinte: eu aceito as coisas que eu perdoo viver. Eu consigo me perdoar por sair, me divertir, viver a minha vida, ter momentos incríveis. Eu não aceito ficar presa em algo que eu sei que não vai para frente, que eu tenho plena convicção de que não vai funcionar de forma legal, mas eu fico ali, seja por pena do outro, seja por medo de viver as novas experiências, seja por insegurança, sabe? Porque quando a gente se coloca à disposição para viver as coisas, a gente paga um preço por elas. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. E aí eu tenho até postado algumas coisas no meu Instagram, né, na rede vizinha, que é o Levanta e Flui também, inclusive, se sinta à vontade de ir lá, curtir algum post que você gostar. E o Levanta e Flui, eu fiz essa postagem
exatamente para poder falar sobre o que é fácil e o que é difícil. Eu descobri que nada é fácil. Tudo é difícil. É difícil estar no emprego ruim, é difícil estar em busca de emprego, é difícil estar desempregado. As 3 bases são difíceis. É difícil se relacionar, é difícil estar dentro de um relacionamento e é difícil também não ter ninguém. É difícil todas as possibilidades. Lógico que todos têm um lado, né? Mas nem tudo é bom, nem tudo é 100% ruim. E colocar isso na cabeça faz com que a vida seja um pouquinho, um bocado assim, bem certo de interessante. Faz com que as coisas sejam aceitas com mais facilidade dentro da gente. E enquanto eu compartilho isso com vocês, na minha cabeça devido várias coisas difíceis que eu escolhi vivê-las, porque estar onde estava já não era fácil. Era difícil ficar, era muito difícil ir embora, mas era muito mais tenso, angustiante ficar. E aí eu me decidi pelo difícil que eu queria viver, pelo difícil que eu conseguiria me perdoar. E aí eu lembro novamente de uma outra relação que eu vivi há uns anos atrás. E essa relação, ela me deixou bastante pensativa. E eu acho que ela foi, tenho certeza, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu quis, de diversas formas, pensar que valeria a pena ficar. E aí, quando foi dando uma quantidade de tempo, eu passei a pensar assim, isso em algum momento vai terminar. As coisas não tem como darem certo. Pensamos diferentes, agimos de forma diferente. Não temos ideias parecidas. Até quando eu vou estar disposta a consertar isso? E eu sabia que não seria o resto da minha vida. E aí, por mais que fosse difícil sair, uma das coisas difíceis seria ficar e prolongar o tempo ali. E depois dessa decisão, a minha vida tomou uma guinada que eu nem esperava. E eu sempre falo para as pessoas, escolha o teu difícil. Escolha o que você vai conseguir lidar quando você tomar uma decisão. Escolha o que vai ser menos difícil de visualizar de longe, sabe? E aí minha amiga falou, o que você pensa quando fecha os olhos? E eu lembro que eu estava perto de ficar noiva. Eu ia noivar poucos dias depois, na verdade cerca de 30 dias depois, ali, quando eu pensei ali. Eu estava perto de noivar, com tudo decidido, roupa, enfim. E foi uma loucura e tanto, mas eu pensei por um instante dessa forma. Eu lembro que minha fala foi exatamente essa. Eu consigo me perdoar de te ver feliz com outra mulher, mas eu não consigo me perdoar deixando tudo para ficar com você e não vivendo as coisas que o meu coração pede com todas as forças para que eu faça. Meu coração queria que eu viajasse, que eu curtisse a vida, que eu ganhasse bem para me proporcionar para minha filha coisas extraordinárias. O meu corpo vibrava por isso, por um prédio alto, de frente para a piscina, de frente para o mar. Meu corpo vibrava para essas coisas, meu coração sempre vibrou para qualidade de vida e ser uma pessoa que vive coisas sensacionais, sensações incríveis. E eu sei que a relação não me traria isso. E tudo bem também. E nesse momento, quando eu tomei essa decisão, ela foi divisor de águas para todas as outras áreas da minha vida, como tem sido até hoje. Então, todas as vezes que eu estou em uma situação, eu paro e penso por um segundo. Eu vou me arrepender disso aqui? Eu vou me arrepender mais de não ter feito ou de ter feito? E aí eu olho bem para longe, assim, bem para longe da situação, e aí eu consigo visualizar, tipo, cara, eu ia me arrepender muito.
eu sempre ia, eu sempre ia pensar, tipo, nossa, se eu tivesse feito, ai meu Deus, como teria sido? Poderia ter durado uma noite só, mas que bom que aconteceu, sabe? E eu acho que seria sofrido parar por um instante e falar, ai cara, talvez se eu tivesse feito, mas pra quê, né? E aí nessas horas, é difícil, tá? Parece fácil, mas não é não. Porque você coloca o ego do lado, às vezes até alguns princípios. Você pensa bem, reflete, somente acelera naquele segundo para você decidir exatamente o que você quer fazer, o que você tá com vontade de viver intensamente. E pode ser que aquela coisa nunca mais se repita. Então é isso. Eu queria compartilhar essa sensação com vocês, que é as escolhas perdoáveis, as escolhas que eu me perdoo por ter feito, por mais que elas sejam transitórias, passageiras e extremamente temporárias, ao ponto de não durar muito, quase nada, mas que me traz algum tipo de significado e me trouxe, nem que seja por algum instante, um êxtase que era importante e era necessário, sem me poupar, sem me limitar, sem me espremer para não fazer algo por medo de aquilo ou fulano, coisas assim, ou o que vão pensar. Nessa altura, o que eu penso de mim é muito mais importante do que todo o resto pode pensar. Sem querer modernizar muito, mas despersonalizar o critério, sem querer olhar o outro e dar uma personalidade a ele, assim como não quero que me deem logo de cara antes de me conhecer. E isso é sobre escolhas perdoáveis, sobre você se permitir as sensações, as vivências e as pessoas, porque naquele momento fazia muito sentido e naquele momento valeu. É isso. Então é isso, até o próximo podcast. Espero que vocês gostem muito, porque vocês estão sentindo que eu estou fazendo esse episódio num êxtase incrível, né? É isso. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.